estar comentando nesta oportunidade 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 1 ao 9 e também o versículo de número 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Vou repetir o versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Verso 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Verso 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Olha só que interessante. Isso está escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Essa leitura, meus irmãos, nós deveríamos, pelo menos, uma vez por dia, ler. Porque a Bíblia, ela não foi escrita por ser escrita. Ela tinha e terá sempre um propósito. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios a sua primeira carta, Paulo ele tem a intenção de doutrinar e ensinar a igreja de Corinto, porque era uma igreja que estava passando por muitos problemas internos, a ponto de alguém da família mandar uma carta para Paulo e pedir socorro. Paulo, nos ajuda, porque o negócio aqui está tudo virado. Uma igreja com 9 dons, uma igreja com pessoas e muitas pessoas, mas uma igreja completamente dividida. Alguns eram de Apolo, outros gostavam mais de Paulo, outros não gostavam nem de Apolo nem de Paulo, gostavam de Cefas, e alguns não gostavam de nenhum desses. Então era uma igreja problemática. E Paulo agora vai gastar o seu tempo instruindo a igreja de Corinto. Então a primeira carta, Paulo vai instruir Corinto. A segunda carta, Paulo defende o seu apostolado, porque dentre os irmãos e obreiros dentro da igreja, eles colocavam em dúvida a chamada e o apostolado do apóstolo Paulo. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 10, Paulo vai chamar a atenção da igreja de Corinto dizendo: não cometam os mesmos erros dos nossos pais. Porque a Bíblia, agora que nós temos ela nas mãos, e Paulo tinha os seus pergaminhos e também tinha suas instruções, ela servia para que nós não cometêssemos os mesmos erros do passado. Então, quando eu leio a Bíblia, eu leio ela para me instruir, para me orientar, para não cometer os mesmos erros. Quem é inteligente aprende com seus próprios erros, vocês sabem disso. Mas o sábio, ele vai pegar os erros dos outros para não cometer os mesmos erros, porque o sábio aprende com quem erra.
Só que Paulo agora está escrevendo aos Coríntios dizendo, vocês parecem que são tolos, porque vocês já viram, já presenciaram, já ouviram, mas continuam a fazer as mesmas coisas. Se os irmãos observarem, vamos lá voltar um pouquinho aqui no capítulo de número 10, Paulo vai dizer assim, olha, eles beberam de uma bebida espiritual, eles eram providos por Deus, tanto o maná, está aqui no versículo de número 4, tanto o maná quanto a água que saía da rocha, e a rocha era Cristo. E aí Paulo vai dizer assim, só que mesmo vivendo essas coisas, eles se prostituíam, eles murmuravam, eles se rebelaram contra Deus e Moisés. Então pega agora o exemplo dos vossos pais e não cometam as mesmas coisas. Porque o versículo de número 11 que nós lemos, Paulo vai dizer assim, essas coisas lhes sobreveio para avisar-nos. E aí, quando nós somos avisados de um erro e cometemos, a sentença é maior. E nós não podemos dizer assim, eu não sabia. Eu fiz, mas eu não tinha conhecimento. Então Paulo está dizendo, tudo o que aconteceu no passado serve de aviso para você. Se você quiser cair, agora a responsabilidade é sua, porque você sabe o caminho que deve andar. E Tiago vai dizer lá na sua carta, no capítulo de número 4, versículo 17, dizendo, aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, está cometendo pecado. Então Deus agora está deixando claro, se você erra de consciência, porque você sabe o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer, mas mesmo assim o ser humano é rebelde. E Deus dá o exemplo de quem? Tirando, se é que eu posso dizer isso, mas eu vou dizer aqui com muito temor e tremor, porque o povo de Israel é um povo escolhido. Mas tirando os povos que não tinham orientação de Deus, Israel era o pior povo da terra. Porque Deus falava para não fazer, eles faziam. Deus falava para não entrar, eles entravam. Deus falava para ir para a esquerda, eles iam para a direita. Deus falava para voltar, eles iam. Deus falava para ir, eles voltavam. Então eles passaram quase que o tempo todo sendo desobedientes à vontade de Deus. E o que nós vamos aprender nesta noite? A rebelião contra o Deus da Bíblia. E o que é rebelião? Rebelião é você voltar-se contra algo ou alguém. Então, quando alguém tem uma direção e você vai para outro lado, você está sendo rebelde. Se você entra numa empresa, se você entra em um ambiente e o ambiente tem regras para ser seguida, disciplinas para ser aplicada e você não faz ou eu não faço, logo eu estou sendo rebelde. Porque a rebelião, ela se dá no ato quando eu desobedeço alguma regra imposta. Tem os mandamentos? Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu não obedeço, além de perder a bênção, eu estou me colocando como um rebelde. Então, todas as vezes que eu desobedeço uma regra imposta, eu estou agindo com rebelião. E isso é perigoso. Porque às vezes tem gente, eu disse isso aqui, acho que no domingo, tem gente que diz que ama a Deus, mas se não obedecer à igreja, se não obedecer à liderança, está sendo rebelde. Por que Deus fala com a nação de Israel que eles eram obstinados? Porque chegou um ponto que eles queriam até trocar Moisés. Lembra de Corá? E os seus asseclas, as pessoas que lhe seguiram. Chegou um ponto que Moisés estava dizendo, Senhor, eles estão me rejeitando.
Porque todas as vezes que eu contrario uma liderança, que eu contrario o meu superior, eu posso até ter os 9 dons do Espírito, eu posso voar, flutuar e criar asa, e ter até auréola, mas se eu desobedecer quem Deus colocou na minha frente, para me orientar, me guiar, eu estou sendo rebelde. E quem é rebelde, além de não ser abençoado, não vai entrar no reino dos céus. Porque tem gente que é muito bom para obedecer o que Deus está mandando, mas não consegue obedecer uma liderança. Por que está cheio de gente desigrejado por aí? Porque na igreja tem regras. Na igreja tem horário, na igreja tem normas para ser cumprida, mas tem pessoas que têm dificuldade com regras, com disciplina, com norma. Então, para ninguém mandar em mim, nem no meu nariz, nem me dizer para onde eu vou e para onde eu tenho que ir, então eu prefiro ficar na minha casa. Eu estou dando aqui uma antecipada, porque o que eu quero falar aqui é algo muito sério. Porque a rebelião, irmã Nice, ela teve origem, e a origem dela é satânica, é diabólica. E aí nós vamos perceber ao longo aqui do nosso estudo, e quem está nos acompanhando através das redes sociais, que não tem meio termo. Ou eu sou obediente a Deus e tenho o Espírito Santo, ou eu sou rebelde e tenho o Espírito satânico. Não tem meio termo. Ou é o Espírito Santo que me orienta para que eu possa ser submisso a uma liderança, a uma igreja, às normas impostas, ou é o espírito satânico que entra no coração do ser humano e faz ele se rebeliar contra todas as regras e normas que tem. Porque a rebelião, a origem dela é no Lúcifer, o querubim ungido. Eu só vou ler aqui, irmãos, o nosso textuário, que está lá em Judas, versículo de número 15. E a título de orientação, quando nós formos citar Judas, ou 3 João, ou 2 João, que tem um capítulo só, nós não fazemos referência ao capítulo, nós só citamos o versículo. Então Judas tem um capítulo só, não necessita que eu fale capítulo 1. Eu posso só dizer o versículo do livro ou da carta de Judas. Então Judas, no versículo de número 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Verdade prática. Deus julgará e condenará toda rebelião contra seu filho e toda desobediência contra a sua palavra. Nada vai ficar impune. Deus vai cobrar de todos aqueles que desobedeceram o seu filho e a sua palavra. Partindo deste princípio, como nós falamos aqui que rebelião é o ato de voltar-se contra algo ou alguém, nós vamos então entrar para o primeiro tópico, que é a rebelião contra Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 textos. Primeiro, vamos ler numa sequência, primeiro o livro do profeta Isaías, 14, 12, e depois Ezequiel 28, 14. É basicamente a mesma profecia. Ela muda algumas palavras, mas a intenção da profecia é a mesma. Isaías 14, e o seu versículo de número 12. Por quê? Porque nós vamos falar o primeiro tópico, a rebelião contra Deus. Tá? E o primeiro item que nós vamos falar aqui, está dizendo a origem da rebelião. Aonde se deu a rebelião? No céu? Ou na terra? Quem acha que foi na terra, diga amém.
Quem acha que foi no céu, diga amém. Quem não acha nada, diga aleluia. Aonde é que estava o querubim ungido? Estava no céu ou na terra? No céu? Tá bom, então vamos lá. Isaías 14:12. Você vai ver se ele estava no céu ou não, tá? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui ele já está falando na queda, tá? Quando ele já tinha caído. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Então ele estava na terra. Porque antes dessa terra aqui, o querubim ungido passeava sobre pedras fogueadas. Então, a terra de Gênesis 1 e 2, ela é diferente da terra de Gênesis 1 e 1. Porque a terra de Gênesis 1 e 1 era onde Lúcifer, que era chamado querubim ungido, e a palavra Lúcifer não está na Bíblia. Ele era o querubim ungido e ele vivia aqui. Aí ele tem o desejo no coração de subir ao céu. Aí nós vamos continuar aqui o versículo de número 14. Não, 13. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e aí o desejo dele, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Gênesis 1 e 1 era a terra onde o querubim ungido vivia. Quando ele é lançado, a terra fica sem forma e vazia com a queda dele, que a ciência atribui ao Big Bang, ou um asteroide, ou um meteoro. E a terra de Gênesis 1 e 3, aonde Deus começa a restaurar essa terra, porque ela estava sem forma e vazia. Então o querubim ungido, que depois foi atribuído o nome de Lúcifer para ele, ou Satanás, ele era um anjo que tinha confiança de Deus, e ele estava aqui nessa terra. Só um detalhezinho, eu já falei isso aqui, mas irmãos, quando alguns homens trabalhadores de minas terrestres que começam a cavar, eles encontram lá muitas pedras preciosas. Porque essa terra, antes da terra de Gênesis 1 e 2, era uma terra cheia de pedras preciosas, chamadas de pedras afogueadas. Nós vamos ler depois. Então, na queda, destruiu tudo, ficou sem forma e vazio. Então Deus agora em Gênesis 1 e 3 começa a refazer a terra. Gênesis 1 e 2 diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Gênesis 1 e 3, Deus começa a dizer, haja luz e houve luz. Então ele começa a reconstruir a terra. Mas o teor aqui, a essência é a rebelião. Então o querubim estava na terra e ele colocou no coração subir acima dos céus e se assentar acima do trono de Deus. E ele diz, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Daí, irmão, começou o caos, começou o problema, porque quando alguém tem o desejo de ser superior ao outro, ele logo tem o espírito de Lúcifer no seu coração. Daí começam os problemas dentro de qualquer ambiente, família, igreja, empresa. Quando alguém quer começar a ser superior ao outro, começa então os problemas. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, que ninguém é maior do que ninguém, ninguém é superior a ninguém. Lá fora as pessoas brigam para ser o maior, mas dentro do reino de Deus, o maior tem que servir o menor, porque aqui, quanto mais eu desço, mais a presença de Deus é sobre as nossas vidas. Dentro da igreja tem que ser diferente. Não é, mas tem que ser. Não é, mas deveria ser. Então aqui, essa profecia aqui faz uma alusão a Lúcifer. Vamos continuar aqui o versículo.
E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha só, ele quis subir ao céu e ser superior a Deus. Olha o fim dele, versículo 15. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quem quer se exaltar, Deus abate. Quem quer crescer pisando nos outros e humilhando os outros, Deus faz cair por terra. Porque este não é o Espírito de Deus que opera na vida do ser humano. Quando alguém tem o Espírito de Deus, ele não se sente superior. Quando alguém tem o Espírito Santo de Deus, ele não quer ser melhor do que ninguém. Quando alguém tem o Espírito Santo de Deus, ao invés de pisar, ele ajuda, estende a mão e levanta o próximo. Quando alguém tem o Espírito de Deus, a alegria dele é ver o irmão subindo, prosperando e tendo sucesso. Quem tem o Espírito Santo de Deus se alegra com a vitória do seu irmão. Quem tem o espírito de Lúcifer, eu não sei se esse daria um tema muito bom, mas vai aí para o pessoal da mídia, a síndrome de Lúcifer. Mas quem tem esse espírito, é igual aconteceu com Caim. Caim ficou mais frustrado com o sucesso de Abel do que com o seu insucesso. Porque quem tem o espírito maligno, irmão, ele não gosta de ver ninguém prosperar. Quem tem o espírito de Lúcifer, o espírito maligno, ele fica com raiva quando ele vê o irmão sendo abençoado. Vem alguém aqui contar um testemunho, ele não gosta. Vem alguém aqui e é usado por Deus para cantar, para pregar, ele não gosta, torce contra, não quer ver o sucesso da igreja. Isso não é espírito de Deus, é espírito das trevas. Mas em nome de Jesus, aqui nós vamos repreender e a glória de Deus vai descer sobre nós. Quem tem o espírito maligno, ele torce para dar errado, ele torce para as coisas não fluir, ele fica torcendo para que a igreja não cresça. Tem uns que ficam até procurando problema para fazer com que a igreja não avance. Olha aqui que está escrito aqui, vamos lá para Ezequiel. É basicamente o mesmo texto. Ezequiel 28. Aqui em Ezequiel 28, vai falar que é a profecia contra Tiro. Ezequiel 28. Nós vamos ler do versículo de número 11, mas a epígrafe, o título aí está Lamentações sobre o rei Tiro. Então é uma profecia para o rei Tiro, que está fazendo alusão ao inimigo, ao diabo, tá? Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 28, 11, 12 agora. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Esse era o querubim ungido, Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Olha só, quando alguém trabalha em minas, cavando, procurando, são essas pedras que eles acham. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou em Minas, não em Minas Gerais, mas em Minas. Como mineiro, não mineiro de Minas Gerais, mas mineiro que trabalha nas minas. Tem alguns garimpeiros, né? Garimpo, né? São pedras preciosas. Por quê? Porque com a queda de Lúcifer, isso aqui explodiu tudo. Então as pedras ficaram soterradas. E hoje, alguém que trabalha com isso, com garimpo, garimpeiro em Minas, eles
cavam, e quanto mais profundo, mais pedra preciosa eles acham. Está vendo? 20 quilômetros para dentro da terra. Quem tiver coragem para cavar tudo isso, pode encontrar muitas pedras preciosas. E são essas pedras que nós aqui listamos aqui. E olha só. Esmeralda e ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. E alguns pensadores dizem, isso não é doutrina, mas alguns pensadores dizem, que quando ele andava, som saía dele. Irmão, era uma figura maravilhosa. Era o querubim ungido. E essa terra toda era para ele que dominava, regia. Imagine só, não sei se você consegue, mas imagine só, cada passo que ele dava, irmã Zilda, som saía dele. Algumas pessoas dizem, historiadores, pensadores e teólogos, que conforme ele andava, ele glorificava a Deus por causa dos sons que eram emitidos dele. Era como se fosse uma orquestra ambulante. Cada passo era uma nota que ele emitia para adorar e glorificar ao nome do Senhor, porque foi para isso que ele foi criado. Mas aí, irmão, tem gente que nunca está contente com o que tem. Ele quer mais, mas ele não quer esperar em Deus. Ele às vezes quer passar por cima de alguém, pisar em cima de alguém. O que eu estou dizendo aqui serve para mim, serve para aqueles que estão ouvindo. Às vezes Deus tem um ministério grande, lindo, mas ele não é fiel no pouco. Ele quer algo mais, e para alcançar isso, ele não se preocupa em pisar em fulano, em falar mal do outro, em difamar a igreja, porque ele quer a qualquer custo, como o querubim ungido queria. Ele queria ser maior, mas Deus já tinha dado para ele algo maravilhoso. Nesta noite Deus está dizendo: glorifica pelo que Deus te deu, esteja contente com aquilo que Deus colocou na tua mão, porque se ele quiser dar mais, ele dá. Ele é dono de tudo, ele é dono de tudo, ele é dono de tudo, e ele pode te dar mais. Ele andava e som saía. Ele andava e o nome de Deus era glorificado, mas ele não se contentou. Fique na onde Deus te colocou. Não precisa passar por cima de ninguém para conquistar alguma coisa. Aquilo que é seu e ninguém vai tirar. Não precisa armar, puxar o tapete, pisar em ninguém. Deus é o dono de tudo. Ele tem algo grande, mas seja fiel a Deus. Versículo de número 14, era o próprio Deus falando a respeito dele. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava. Olha só, tu eras querubim ungido. Tem gente se perdendo porque não espera aquilo que Deus tem para ele. O que Deus tem para você, irmão, pastor querendo ou não, vai acontecer. O que Deus tem para você, homem querendo ou não, vai acontecer. O que Deus tem para você, ministério querendo ou não, vai acontecer. O que Deus tem para você, anjos no céu, demônios na terra, querendo ou não, vai acontecer. O problema é que nós queremos apressar as coisas. O próprio Deus descrevendo este ser. Olha só o versículo de número 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti.
um dos seres mais belos, mais lindo, e que talvez descrevendo assim a gente não consiga nem compreender. Era querubim ungido, estava no Monte Santo, andava sobre pedras afogueadas, mas queria mais, missionário André. Mas se Deus só tem isso, então fique naquilo que Deus te colocou. É melhor ir para o céu com um pouquinho do que se perder com tanta coisa. Não te preocupe, Deus conhece você, Deus me conhece, sabe do meu limite. Ele sabe que é melhor eu chegar no céu com pouco do que perder a salvação com muito. Nós estávamos falando aqui esses dias. Não é demérito ser cooperador, ser faxineiro na igreja, mas é melhor chegar no céu sendo cooperador do que ser bispo e ir para o inferno. É melhor chegar na igreja, sentar, ficar quietinho, adorando a Deus, do que subir no altar, pecar contra Deus, fazer as coisas erradas e perder a salvação. Tem gente brigando por cargo, posição, tem gente brigando por status e vai para o inferno com essas coisas todas. Porque se Deus quiser, Ele me dá. Se Ele não quiser, Ele não me dá. Eu não quero nada que venha do homem, eu quero aquilo que venha de Deus através dos homens. Homem é só canal de bênção, não é a fonte da bênção. A fonte da bênção é Deus, é Jesus de Nazaré. Compreendam isso, aprendam isso. Homem é só canal, homem é só instrumento. A fonte é Deus, a origem da bênção é Deus. Eu não preciso bajular ninguém, eu não preciso ficar elogiando ninguém para receber alguma coisa. Eu preciso ser crente, orar, ser fiel, obedecer a palavra de Deus e esperar o tempo de Deus na minha vida. A origem da rebelião é Lúcifer, e começou aqui na terra. Aí ele vai até o céu e engana uma terça parte dos anjos, como vocês bem sabem. E eu queria que o Miguel tivesse acordado para ouvir isso, porque segundo alguns pensadores, quando Lúcifer coloca no coração, eu subirei ao céu, lembra de Isaías 14? E serei semelhante ao Altíssimo. E ele engana uma terça parte dos anjos. Aí Deus manda chamar Miguel. Porque a palavra Miguel no hebraico significa: ninguém é semelhante ao Altíssimo. Alguns falam que Miguel foi criado naquele momento. Mas Deus bradou dizendo: ninguém é igual a mim, ninguém é semelhante a mim. Irmão, a origem da rebelião é quando alguém quer ser Deus, quando alguém quer se tornar Deus, quando alguém quer ser maior do que Deus. Mas na igreja quem manda é Deus, quem fala é Deus, quem avisa é Deus, quem tira é Deus, quem controla é Deus. Ele é o dono da igreja. Não é pastor que manda na igreja, não é membro que manda na igreja, é Deus. Ele levanta quem quer, abate quem quer, usa quem quer. Ele é o dono desta igreja. E aí Lucas capítulo de número 10, versículo de número 18, Jesus diz assim: e eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Ninguém pode ser melhor do que Deus. Ninguém
pode ser maior do que Deus. Sabe qual que é o pior momento de uma igreja? É quando Deus não está no controle dela. Sabe qual é o pior momento da nossa vida? É quando nós nos achamos Deus, queremos tomar as próprias decisões, fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Mas Deus está dizendo: eu ainda tenho o controle de tudo. Eu ainda tenho o controle da situação. Estadista perde controle, presidente de país perde controle, governador de estado perde controle. Mas Deus não perdeu o seu controle. Ele ainda está no controle de todas as coisas. O caos começa quando alguém quer ser superior a Deus. E foi o caso de Lúcifer. Mas o fim dele, nós lemos no versículo de número 15 do capítulo 14 de Isaías. Ele quis subir ao céu e ser semelhante ao Altíssimo, e ele desceu ao mais profundo do inferno. E isso não é o bastante, porque ainda tem um lago de fogo preparado para ele e os seus anjos. E você acha que ele está fazendo? Está trabalhando mais e mais para poder levar mais gente com ele. Para ele não tem mais solução, para ele não tem mais salvação. Então o que ele tem que fazer? Buscar levar o maior número de pessoas com ele. Porque o inferno e Satanás será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então nós precisamos tomar cuidado qual o espírito que opera em nós. Porque quando eu penso em ser melhor do que alguém, quando eu penso em pisar alguém para subir, é o espírito de Lúcifer que está agindo no meu coração. E eu vou provar isso, porque do outro lado alguém fez diferente. Mas vamos para a rebelião dos homens, e aí eu termino aqui, até porque o meu tempo já se esgotou. Então, primeiro item, rebelião, a origem da rebelião. Então, a rebelião se deu no coração de Lúcifer, na terra. A rebelião do homem. O homem vai se rebelando até os dias de hoje, a ponto de Deus querer fulminar todo mundo. Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem se rebela cada dia, todos os dias. Romanos capítulo de número 5, vamos ler, versículo de número 12. Romanos 5:12. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E aí eu quero terminar minha fala hoje, para a gente retomar no sábado com isso aqui. Só se você sentir coragem de fazer isso. Eu vou fazer porque a Isabelle está com 2 pessoas agora do lado dela. Ela diz: pastor, toda vez que o senhor fala por irmão que está do seu lado, eu estou sentada sozinha. Então, a partir de hoje, não sente sozinho, viu, irmão? Porque aí nós vamos, num ato pedagógico, você vai falar para quem está do seu lado. Mas só se você tiver coragem mesmo, e tiver o Espírito Santo de Deus. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: que Espírito opera em você? Isso é forte, irmão. Porque às vezes tem pessoas, nós estamos dentro da igreja, mas o espírito de Lúcifer está operando nela. Porque quando eu quero ser maior do que alguém, quando eu piso em alguém, quando eu quero puxar o tapete de alguém, quando o sucesso do meu irmão me deixa bravo, irritado, é o espírito de Lúcifer que está operando em mim. E tem gente que não manifesta não, viu? Tem gente endemoniada, mas não manifesta não. Tem gente tomando ceia endemoniado, pregando endemoniado, cantando endemoniado. As pessoas estão brincando com as coisas de Deus, mas Deus não brinca. E Satanás muito menos. Nós precisamos ver qual é o espírito que está agindo em minha vida. Eu preciso refletir, fazer uma introspecção, eu preciso examinar, fazer uma autoanálise.
como tem sido a minha vida, a minha ação. Os meus resultados e os meus frutos vai mostrar que Espírito está operando em mim. Não adianta falar em línguas, oba-oba, entrar no reteté, manto, essas coisas, aviãozinho, profetizar, entregar profecia para Deus e o mundo. E o Espírito que está aqui não se alegra quando o irmão está bem, faz fofoca, fala mal da igreja, do pastor, da liderança, dos irmãos. O homem continua rebelando. Aí Romanos 5:12, olha só. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque isso que todos pecaram. Então, por um homem entrou o pecado no mundo. Qual foi a rebelião de Adão? Deus falou para ele: não coma do fruto. Quem desobedece está sendo rebelde, está se rebelando, e eles se rebelaram contra o Criador. E a partir dali o pecado entrou no mundo e a morte veio. Mas a Bíblia diz que por um homem o pecado, a morte entrou no mundo, mas por outro homem, Jesus de Nazaré, nós vencemos a morte. A vida eterna é para você, porque Ele na cruz do Calvário restaurou a nossa vida com Deus. Agora aqui é um texto que para mim, eu acho que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Filipenses capítulo de número 2. Por isso que eu pedi para você com coragem perguntar para o irmão que espírito opera nele. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Isso aqui era um hino, tá? Uma poesia, uma melodia que Paulo escreveu. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por isso que eu perguntei que espírito que opera em nós. Porque Paulo está dizendo que haja em nós o mesmo espírito que operou em Jesus de Nazaré. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Lúcifer queria ser semelhante. Jesus deixou de ser Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Por isso que eu perguntei que espírito opera em nós. Porque o espírito de Lúcifer queria ser maior do que Deus. O espírito e o sentimento de Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Quem tem espírito de Lúcifer quer ser Deus. Quem tem o espírito de Deus quer ser servo. Quem tem o espírito de Lúcifer quer ser maior. Quem tem o espírito de Deus quer ser o menor. O Espírito Santo nos faz descer, 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 porque é necessário que Ele cresça e eu diminua, diminua, diminua. Que Espírito está operando em minha vida. E achando o versículo 8 na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí, foi lido aqui no momento ofertório: se eu sou fiel no pouco, no muito, Deus me coloca. Evangelista Alessandro, Lúcifer queria se exaltar, Deus o humilhou. Jesus se humilhou e Deus
o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, e diante do nome dele todo joelho se dobra no céu, na terra e embaixo da terra. Quer que Deus te dê, então diminua. Quer que Deus te levanta, então cai, se humilha. Quer que Deus te exalta, então se humilha. Porque todo aquele que se exaltar, Deus humilha. Todo aquele que se humilhar, Deus exalta, Deus exalta, Deus exalta. Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes, mas dá graça aos humildes, mas dá graça. Por isso, irmã Sandy, que Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Se humilha e a minha graça te basta, Paulo. Um monte de gente querendo se exaltar, Deus vai abater. Tem um monte de gente querendo crescer, Deus vai fazer cair. Tem um monte de gente por aí batendo no peito, achando que é Deus melhor do que os outros. Deus vai fazer humilhar, porque Deus abate o soberbo. Você sabe o que a palavra abate no original? Eu não sei se alguém aqui já foi em um frigorífico, um abatedouro. Hoje tem pistola laser e outras coisas mais, mas naquela época era marretada na testa. Você conseguiu compreender isso? Quando a Bíblia foi escrita, ela usou a linguagem da época. E aí Deus fala assim: quem se exalta, eu levo para um batedouro. E a marreta da justiça de Deus está preparada. Quer se exaltar? Vai tomar uma marretada na testa e vai ser abatido. Quer se exaltar? Quer ser melhor do que os outros? Pisar nos irmãos? Quer pisar nas pessoas? Vai ser abatido. Quanto mais eu me exalto, a marreta da justiça de Deus vai vir na testa e vai fazer o peão cair de joelho e reconhecer que Deus é Deus, é Deus, é Deus. Ele abate o soberbo. Por que tem um monte de gente aí que cai e às vezes a gente fica com dó? Poxa, fulano de... Você não sabe. Eu vou dizer algo aqui e eu termino. Não sei, espero não causar nenhum tipo de polêmica por aí. Alguém já foi disciplinado, excluído de igreja por causa da soberba? Sim ou não? Você já viu alguém que os pastores, os irmãos que talvez já estiverem em outra denominação, alguém que foi excluído ou disciplinado, e o pastor dizia assim: você está disciplinado porque você é soberbo? Não. E como Deus sabe que a soberba não entra em disciplina, o que é que Deus faz? Permite cair no roubo, no adultério, na prostituição. Porque quando o homem se fica soberbo demais, o Espírito Santo sai. E quando o Espírito Santo sai, ele cai na prostituição, ele cai no adultério, ele cai no alcoolismo. Porque aquele que se exalta, Deus sai de perto e ele é abatido pelos pecados da vida. Como não pode chamar os grandes pastores e pregadores e dizer assim: você está disciplinado porque você é soberbo, arrogante, prepotente? Aí Deus tira o espírito evangelista, pastor Rafael. Aí ele cai no adultério. Agora você pode ser disciplinado. Porque nas nossas igrejas ninguém é disciplinado pela arrogância, por querer ser maior do que os outros. Aí Deus sai e ele cai no roubo, na prostituição. Aí Deus diz: agora você vai ser levado agora na disciplina. Deus abate. Quer crescer demais, Deus abate.
Deixa que Ele cresça e você diminua. Ele cresça e eu diminua. Porque a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle. Deus dividiu seu Filho, Deus dividiu seu amor, mas a glória Ele não divide com ninguém. A glória é somente dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E se Deus assim permitir, sábado nós estaremos aqui dando continuidade ao segundo tópico.